noite, gente boa. Neste auditório, em todos os auditórios que estão a ouvir-nos neste momento, ouvintes da rádio RCS, Opel Channel, todos os que nos estiverem a ouvir. Boa noite a vós, obrigado por terem vindo uma vez mais e por, particularmente neste momento, estarem juntos ou estarmos juntos num dia de sábado. É uma bênção tão grande, porque hoje é um dia de descanso, é um dia para repousarmos. Vamos falar disso. Hoje também é um dia especial, sabem? É o dia dos abraços. Não se importam de dar um abraço uns aos outros, já vai. Ai, não pode encostar, está cheio de coisa. Tantos sorrisos, tanta ocitocina neste auditório. Acho que alguns estão a abusar no abraço. Hoje é o dia dos abraços. E como sabem, falámos disso, um abraço é uma coisa que realmente nos faz bem. Faz-nos sentir que somos gente. Sabem que aqui há uns anos atrás nós temos que voltar ao século XIX, ao princípio do século XX. E na Inglaterra, os patrões enganavam os trabalhadores. Finalmente que isso terminou, hoje já não acontece. Mas naquela altura, o que as pessoas faziam era, quando chegava a hora do almoço, havia alguém que atrasava o relógio. O que quer dizer que aquele almoço, em vez de começar impreterivelmente ao meio-dia, começava ao meio-dia 1/4, porque eles atrasavam os relógios. E há histórias também de que em alguns locais, em vez do relógio contar segundo a segundo, saltava de 3 em 3 à hora do almoço também. O que significa que em vez de terem meia hora, por exemplo, ou 1 hora, acabavam por voltar aos tais 45 minutos. E a verdade é que a história vai se repetindo e o tempo perdido ou roubado está perdido para sempre. Pensem que se nós jogarmos na bolsa, temos alguma probabilidade de recuperar. Se estivermos doentes, temos alguma probabilidade de recuperar. Se perdermos o comboio, temos alguma possibilidade de recuperar de outra forma. Mas o tempo perdido nunca mais se recupera. Seja 1 minuto, seja 1 hora, seja um dia, nunca mais se recupera. Isto parece uma verdade lá para Alice, mas no tempo da guerra, e voltamos à Inglaterra, houve alguns empresários que, por causa do esforço que era necessário para reabilitar o país outra vez, inventaram uma semana de trabalho de 74 horas. 74 horas a trabalhar. E ao fim de alguns meses descobriram, imaginem, que uma semana de trabalho de 48 horas, com vários intervalos, com um descanso semanal, significava muito melhor aproveitamento e melhor rendimento no trabalho. As descobertas que as pessoas fazem, não é? E quando foi aquela altura louca em França da Revolução da República, em que as pessoas tentaram mudar os tempos e a semana, imaginem que inventaram um mês de 30 dias. Parece nada de especial. Só que ele era constituído por 3 semanas de 10 dias. A hora deixou de ser 24 horas. Aliás, o dia deixou de ter 24 horas. Passou a ter 10 horas. Subdividida em períodos, em unidades de 100, que por sua vez eram subdivididas em mais 100 unidades. Foi uma coisa que atrapalhou a vida dos relojoeiros, nem vos conto. Viram-se aflitos para conseguir. 1 hora nossa, na altura, eram 2 horas e 24 minutos. Agora, tinha uma coisa fantástica, devo dizer. É que realmente
3 meses de 30 dias, ao final do ano dava 360. Sobravam 5 dias que eram declarados feriados. Os 5 últimos dias do ano, e nos anos bissextos eram 6, eram feriados. Fantástico. A verdade é que isto durou 13 anos. E ao fim de 13 anos, acabou-se a revolução dos tempos, das horas, e voltou-se ao normal. Toda esta gente que rouba tempo acaba por fazê-lo de uma forma tão eficaz quanto os carteiristas nos tiram as carteiras dos bolsos, não é? Tudo de uma forma discreta, mas muita gente se governou com isso. A verdade é que nós hoje em dia, com a internet, com os computadores, os tablets, os smartphones, todas essas coisas que nos fazem obter informação e até fazer as coisas mais depressa, aquilo que nós verificamos é que parece que cada vez temos menos tempo. Andamos muito mais depressa, carros mais rápidos, comboios mais rápidos, aviões mais rápidos, mas parece que cada vez temos menos tempo. E quando nos interrogamos sobre essas coisas, eu tenho sempre vontade de voltar à criação, para ver se contextualizo as coisas e consigo perceber esta confusão. Aquilo que nos foi dito é que, ao fim de 6 dias, Deus fez e viu que era bom aquilo que Ele tinha feito. Estava tudo direitinho, os tempos estavam bem marcados, 24 horas. Ainda não havia uma semana, mas íamos a caminho disso, já tínhamos 6 dias. E estava tudo a funcionar. A Lua rodava à velocidade que devia, a Terra girava à velocidade que tinha, a nossa galáxia também girava, e com isto tudo, chegamos ao 6º dia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e viu Deus, e era muito bom. E agora, no final do 6º dia, nós percebemos que Deus dá um pacote de saúde a Adão e Eva. E lhes diz, comam livremente de tudo. Não, abstenham-se de uma coisa. Naquela altura ensinou a abstenção. Abstenham-se de uma coisa, o resto comam livremente. Mas tenham domínio sobre tudo. E cresçam, multipliquem-se. Mas deu-lhes um outro recado também. Façam exercício. E então a forma de fazer exercício foi pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deu-lhes trabalho. Eu não sei como é que eles iam lavrar, não sei quando é que apareceu a enxada, a picareta. A propósito disto, apareceu um anúncio há muito pouco tempo na internet, muito curioso. A propósito disto do lavrar e do exercício. O exercício diz assim, vendo aparelhos para musculação. E eu não escangalhei-me a rir quando vi este anúncio, porque realmente é uma excelente forma de fazer exercício e de muscular, não é? Mas o pacote era completo. Incluía a água, incluía o sol, incluía o ar, o repouso e a temperança. E a confiança em Deus também. Não era a temperança, era a abstinência. Nós é que, por qualquer razão, substituímos pela palavra temperança. Já falámos sobre isso, mas hoje, ou esta noite, aquilo que gostava de abordar convosco era a temática realmente que nos falta ali do repouso. Porque as outras duas falaremos amanhã, da confiança em Deus. Mas o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Já falámos sobre isto, porque o homem não foi capaz de perceber o pacote de saúde que Deus lhe tinha oferecido, viu a sua vida ser encurtada. E quando chegamos ao tempo de Davi, devem-se lembrar, estamos a imaginar Davi e Batseba a olhar para o seu Salomão e a pensar, meu pobre Salomão, se antes era possível viver até aos 120, agora 70, com 80, com muita sorte, se tiveres vigor suficiente. E Salomão a pensar que se calhar uma das razões era esta, nós estamos a fugir daquilo que era o projeto de Deus. Agora só podemos, a tua esperança de vida, meu Salomão, serão 70 anos. Não sei o que é que se passou na cabeça de Salomão. Sei é que o projeto de Deus para o homem passa por uma coisa que se chama descanso. Sabem quantos feriados tinha o povo de Israel, instituídos por Deus?
Sim ou não? 30 feriados. 30. Como é que é possível ter perdido esta bênção? Ainda por cima nos roubam os feriados agora. Eles tinham 30 feriados. E mesmo os que temos às vezes também nos tiram. Tinham a Páscoa, o Pentecoste, Dia das Expiações, Festas de Tabernáculo. Eram 30. Estão todos na Bíblia. E depois ainda tinha uma coisa mais impressionante. É que nós damos tão pouco valor ao carinho e ao amor que Deus tem para connosco. Disse-nos para lavrar, é verdade. Mas também disse, descansem. Além dos 30 feriados, tinham uma coisa que se chamava o ano sabático. De 7 em 7 anos, aquele ano não trabalhava ninguém. No ano anterior, no 6º ano, a terra produzia o suficiente para 3 anos. Para esse ano, para o ano sabático e para o ano seguinte, até chegar à colheita. Impressionante. A terra produzia tanto que ultrapassava aquilo que as pessoas tinham necessidade. E depois, não contente, Deus ainda institui um outro ano. De 7 em 7 anos sabáticos, havia o ano de jubileu. Portanto, 49º ano era feriado, porque era o ano sabático, e depois vinha, no 50º ano, o ano do jubileu. Estavam 2 anos sem trabalhar. Como é que é possível que a gente tenha perdido isto? Não acredito. 2 anos sem trabalhar, de férias. Não se podia cavar, não se podia fazer. Mas, no ano do jubileu, aquilo que eu tinha perdido em termos de terras, de casas, eu podia recuperar. Venha-me agora com teorias sociais, com teorias democráticas. Por favor. Era tão bom voltar àquele tempo. Eu adorava. Agora fazemos isto. Pegamos em tendas e depois passamos 8 dias, 10 dias numa aflição e no sufoco, porque poucos de nós conseguem ter assim umas férias um bocadinho mais sofisticadas. Muito poucos de nós temos férias destas. E então, muitíssimo poucos temos férias destas. Foi tão depressa. ...30 dias de férias, 30 feriados, 1 ano. Mas não é possível. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós julgamos tão mal Deus. Pensamos que tudo aquilo que Ele nos pede é para o nosso mal. E o que Ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deixem-me provar-vos que eu estou certo. Isto leva-nos até algo que tem a ver com o pacote de saúde. Aqui há uns anos atrás, não foi muitos, a National Geographic fez um artigo sobre um livro chamado Blue Zones, Zonas Azuis. São conhecidas 7 zonas azuis neste momento. Há mais, 10, mas oficialmente só se consideram 7. Mas há 10, hein? Há lá uns uncas perdidos que estão também uma característica muito própria, que é a longevidade. Zonas azuis são zonas onde as pessoas vivem mais tempo do que nas outras zonas do mundo, outras partes do mundo. Eu tenho aqui 5, Icária na Grécia, na Costa Rica, esta península de Nicoya, na Sardenha, Itália, Okinawa, no Japão, e em Loma Linda. Em Loma Linda existe uma comunidade adventista que é caracterizada pela sua longevidade. Há lá um médico, um cirurgião, o Elsmore, tem 99 anos e ainda opera o coração. Mas é normalíssimo ver pessoas com 80, 90 anos
na rua a movimentarem-se, em convívios. É fantástico o clima que vivem. Mas qualquer uma destas 5 zonas, não se esqueçam que há 7, a caminho de 10, mas quando vamos estudar estas comunidades e vamos tentar perceber quais são as características dessas comunidades para viverem tanto tempo, reparem que, por exemplo, Loma Linda, porque tem um ciclo social saudável, as pessoas dão-se, convivem muito, comem frutos secos, têm um consumo elevado de soja, não bebem bebidas alcoólicas, têm um padrão de fé forte, grãos integrais, sol, família, não fumam, são vegetarianos, atividade física moderada e constante, envolvimento social. Quando vamos a Okinawa, no Japão, tem algumas coisas que Loma Linda também tem, mas as mulheres têm responsabilidades, fazem muita jardinagem, consomem legumes, são pessoas sem pressa, muito afáveis, usam muito açafrão e algas. Mas não pensem que esse é o segredo para a longevidade. Porque depois, na Sardenha, comem favas. Será este o segredo? Não é. Vinho rico em polifenóis, portanto, vinho tinto, grãos integrais e mais. O que é comum às 3 comunidades, curiosamente, é isto. Sol, família, não fumam, são vegetarianos, têm uma atividade física moderada e constante e um envolvimento social. E tem uma característica comum também, mais. Imaginem o que é. Sono reparador. Comum em todos eles, um sono reparador. Eu não sei se alguma vez ouviram falar sobre o núcleo supraquiasmático. É uma estrutura no nosso cérebro. São aqueles 2 pontinhos vermelhos que aparecem ali no meio. E que controlam ritmos dentro do nosso corpo. Já pensaram com certeza que o vosso coração descansa? São os centésimos de segundo, mas para. Tum-tum, 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 tum-tum. Para. O nosso sistema urinário também tem pausas. Sabem que aqueles 2 rins filtram 180 litros de sangue todos os dias para produzir 1,5 litro de urina. Nos 180, ele consegue recuperar tudo. Mas tem pausas. Os nossos músculos, se nós os usarmos continuadamente, chega a uma altura em que temos que parar, porque esgotamos a energia. É engraçado que os pulmões também têm pausas. E às vezes têm pausas durante a noite, bem prolongada, daquilo que se chamam as apneias do sono, as pausas. Não é? Mas durante o dia, nós até nos esquecemos de respirar, não é? Estamos sentadinhos e de repente vem um suspiro. Alguma coisa para oxigenar o nosso cérebro. Mas se nós pensarmos no estômago, o meu tem pausas. Mas o de muita gente não tem, porque comem 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. É que alguns profissionais de saúde só pensam na sua área e esquecem-se que nós somos um todo. Dizem-nos para comer 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. E a que horas é que o estômago descansa? O repouso do estômago vai cerca de 4 horas depois de ter terminado uma refeição. Se comerem antes, é um músculo que está sempre a trabalhar. E depois, claro, não se queixem. Mas eu só queria falar aqui de repouso, não queria falar deste desgraçado. E o nosso cérebro também repousa? Repousa. Nosso corpo foi criado com ritmos, mas também com pausas. As pausas são necessárias. E o nosso cérebro também repousa. Para descansar, a ideia mais errada que nós temos é de que o nosso cérebro precisa descansar durante a noite. E por isso é que nós dormimos. É a fase, ou uma das fases de maior atividade do nosso cérebro. É a noite. Porque é durante a noite que nós recuperamos os nossos tecidos bem. Libertam-se substâncias muito importantes durante a noite. É nesse período que se dá a recuperação dos músculos. É nesse período que se dá a formação do sangue, em maior quantidade. É nesse período que se reconstroem os nossos olhos, imaginem. Lembram-se a que horas é que a serotonina formada no aparelho digestivo começa a formar-se? Às 2 da manhã. Se nos deitarmos antes da meia-noite, não se esqueçam da condição. Temos regras. A reconstrução dos ossos.
a catalogação e armazenamento de informação no cérebro. Aquilo que aprendemos durante o dia é registado, é fixado, é armazenado durante a noite, não é durante o dia. O que quer dizer que um estudante, para armazenar bem o que estudou, convém deitar-se a horas decentes. Todos aqueles que fazem noitadas, que fazem diretas, eu conto-vos uma história particular, que é a minha história. Eu estudei em Coimbra e partilhava um quarto com um colega meu, que é um neurocirurgião brilhante, em Coimbra, Fernando Gomes, ele não se zanga por eu falar o nome dele. E nós tínhamos um nome, eu e ele. Ele era o Sornão e eu era o Sorninha. O Fernando Gomes dormia que se fartava. Eu dormia muito pouco. Ele tinha melhores notas que eu. Eu nunca percebi porquê. Porque eu esforçava muito mais. Eu hoje sei porquê. É que ele dormia mais do que eu. Ele armazenava muito melhor as informações do que eu. E registava. Eu tinha uma raiva por não ter sabido isso a tempo. Porque tinha tirado mais proveito, claramente. Mas vão perceber por aquilo que eu estou a dizer-vos. A insulina, a testosterona, a melatonina particularmente, são hormonas que se libertam durante a noite para regular mecanismos de construção do nosso corpo. Esta insulina não tem nada a ver com o açúcar. A insulina para reconstruir. Testosterona também. E a melatonina, que é a hormona do sono. Aprendemos o nome de muitas hormonas esta semana. O sono é para termos energia extra? Desengano. O sono é para nos preparar para o dia seguinte. Para nos dar vigor para o dia seguinte. O dia que passou, cansados ou não cansados, está arrumado. Precisamos é de estar preparados para o dia seguinte. Como seres humanos, nós precisamos dormir. Não é o que eu aconselho. Não aconselho dormir com aquele apêndice no meio. Mas pronto, está ali só para a fotografia. Agora, nós precisamos dormir, claramente. E o sono é essencial para a saúde e para o bem-estar. Claramente. Quem não dorme bem não pode aspirar a ter uma boa saúde. E toda a gente sabe que um sono profundo, com uma boa espreguiçadela ao despertar, poxa, que maravilha. Sabemos disso. O sono profundo renova-nos. E é engraçado que ele até vem até nós. Quantos é que nunca bocejaram? Bom, são todos humanos. Ainda bem. É que o bocejo faz parte da nossa vida. E estão proibidos de bocejar. Porque o bocejo tem o efeito retrocognitivo. Todos começam a bocejar. E se forem amigos, se forem familiares, se forem muito íntimos, não, eu não devo dizer isto, mas vou dizer, é fatal como o destino. Todos vamos bocejar. Tem este efeito. Há várias teorias para explicar o bocejo. Mas aquela que está comprovada como sendo realmente a mais verdadeira é que quando nós estamos a trabalhar mentalmente, o nosso cérebro eleva a temperatura. E ele funciona melhor a temperaturas baixas. Então o bocejo é uma forma de estimular a circulação para baixar a temperatura do nosso cérebro. Portanto, quando tiverem a cabeça a ferver, quando estiverem muito crentes, bocejem, por favor. Eu rio, mas isto é verdade, tá? E o bocejo é uma forma de nós neutralizarmos também o cansaço. Quando bocejamos, melhoramos a nossa atenção. Imaginem. Um bocejo é uma forma de despertar a atenção. Que mecanismo belíssimo que Deus nos pôs. O sono, apesar de sabermos muitas coisas acerca dele, continua a ser um mistério. Nós hoje olhamos para o sono com documentos. Cientificamente nós percebemos como é que o sono acontece. Deixem-me rapidamente rever-vos isto. Há 5 fases no sono. Todas elas têm um tempo mais ou menos. 5 minutos a primeira, 30, 40, 35. 5, 30, 40, 35. Não esqueçam a sequência. 5, 30, 40, 35. O que é que acontece? Este primeiro momento, não se preocupem em ler
eu vou tentando traduzir. É aquele sono leve, aquele em que nós cochilamos e dá um solavanco. E a nossa esposa nos diz, adormeceste? Não, estava acordado. E o inverso também, não é? Aquele solavanco, é esta fase, é a primeira fase do sono. Um solavancozinho, é tão bom este bocadinho, não é? É bom este bocadinho, fantástico, mas não é sono. Há uma contração muscular ocasional de vez em quando, não. Agora, o que vem a seguir, a nossa respiração, a frequência cardíaca diminui e a temperatura também começa a baixar um pouco, dura cerca de 30 minutos esta fase. É uma primeira fase do sono. E aqui conto-vos uma coisa. Sabem que neste momento há uma teoria que está a ser estudada e começa a perceber-se que parece que tem razão. Aquelas crianças que gostam de acordar durante a noite, às 3, 4 da noite, para pedir o leitinho, ou para a companhia dos pais, para irem para a cama dos pais e fazer coisas assim, parece que, se nós os deixarmos adormecer, e aí ao fim dos 25, 30 minutos os acordarmos, toca a acordar. Eles estão pedrados já um pouco nesta altura. Se nós os acordarmos, parece que, se os voltarmos a deitar, eles já não vão querer o leitinho durante a noite, nem ir para a cama dos pais. Porque esta fase é uma fase determinante, porque nesta fase são enviadas substâncias para o córtex cerebral, a parte que envolve o nosso cérebro e que o anestesia. É aquilo de já estarmos a começar a dormir e alguém nos dizer, fechaste a porta da entrada. E a gente vai assim, fechar a porta da entrada. Parece que não. É esta fase. Há depois uma terceira fase, é aquela em que as ondas começam a desacelerar. O nosso cérebro tem várias ondas, faltam aqui as teta, mas há alfa, beta, delta e teta. Mas um momento importante está com as ondas delta, que são ondas lentas. E nesta primeira fase começam a aparecer as ondas delta. O sono já é profundo, mas ele é profundo nesta fase. Quer dizer, passaram 5 minutos, mais 40, não é? 45, mais 30, 75, vamos com 1h15. O sono só começa a ser profundo 1h15 depois de ter começado. Aqui sim, ele é profundo, ainda não ressonamos. Alguns começam logo a ressonar, logo aos 30 minutos, como é que estão a dizer que não se ressona aqui? Pois, porque alguns têm de facto o sono baralhado, não somos todos iguais. Estou-vos a dizer o que é um sono normal, está bem? E depois, então vem aquilo que é chamado o sono REM, em que os nossos olhos agitam muito. Imaginem que esta fase é realmente em que temos uma respiração rápida, superficial, os músculos relaxam, a frequência cardíaca aumenta, mas as ondas deltas começam aqui a ficar instáveis, porque há muita atividade cerebral neste momento. O nosso cérebro está a arrumar toda a informação do dia. Então, nós olhamos para o sono e dizemos que há 2 fases principais. As primeiras 4 fases, em que se dá a economia, poupamos a energia para o dia seguinte, para termos vigor, restauram-se os tecidos, libertam-se aqui muitas hormonas, há aumento da massa muscular e há a libertação da hormona de crescimento. Não para crescer, para construir. Esta hormona de crescimento só funciona até aí os 20 anos, depois para, infelizmente, ou felizmente. E há esta fase REM, que é aquela em que se dá a consolidação da memória e do aprendizado. Vejam que nós registamos e memorizamos as coisas em cerca de 5 minutos. Mas nessa altura, o funcionamento do cérebro é aceleradíssimo. E é nessa fase que acontecem os sonhos, imaginem. Dizemos assim, passei a noite toda a sonhar. Hoje nós podemos dizer que grande mentira. Não é bem assim. Queria-vos dizer que este ciclo, que dura cerca de 2 horas, repete-se cerca de 3 a 4 vezes durante a noite. E cada vez que ele recomeça, estas primeiras fases são todas mais curtas e esta aumenta. Começamos a ter um REM maior e por isso é que as pessoas começam a ter sonhos e parece que têm a ideia que sonharam a noite toda. Mas a terceira fase, se está a ser um sono profundo e bom e reparador, esta primeira, segunda, terceira e quarta fase já não duram 1h30, já são mais curtas para que o REM seja maior. Portanto, em termos práticos,
A importância da regularidade no tempo de comer e dormir não deve passar despercebida. Desde que o trabalho da construção do corpo ocorre durante as horas de descanso, é essencial, especialmente na juventude, que o sono seja regular e abundante. 150 anos, foi dito. Diz mais, o sono é muito mais proveitoso antes do que depois da meia-noite. 2 horas de bom sono antes das 12 são mais proveitosas do que 4 horas depois das 12 horas. Nós hoje simplificamos e dizemos que 2 horas antes da meia-noite, aliás, 1 hora antes da meia-noite é melhor que 2 horas depois da meia-noite. Mas a verdade é esta, 2 horas antes da meia-noite é francamente melhor do que 4 horas depois da meia-noite. E a ciência prova isto. É que nós temos uma coisa que se chama um relógio biológico dentro de nós. E este relógio biológico é ativado pela melatonina. Funciona em função da luz solar. Quando desaparece a luz, a melatonina é libertada. Quando aparece a luz, a melatonina deixa de ser produzida. Agora, imaginem o que é que uma hormona que nos pode ajudar na obesidade, na depressão, no cancro, que melhora a resposta imunológica, que é antioxidante, tem uma ação sobre as hormonas, que é um neuroprotetor, que retarda o envelhecimento, reorganiza o ciclo, a importância que esta hormona tem. E agora vejam o que é que nós fazemos. Inventamos a luz elétrica. E a abençoada luz elétrica revolucionou a nossa vida, para o bem e para o mal. E quando nós olhamos para a luz elétrica, temos que perceber que a luz natural varia subtilmente ao longo do dia e essas variações influenciam o nosso humor, os nossos padrões de sono e a nossa saúde. Estas cores neste texto têm a ver com as variações da cor da luz ao longo do dia. Deixem-me explicar-vos isto. À noite não há luz, depois pela manhã a luz que nós vemos é ligeiramente avermelhada, à medida que o dia vai correndo, a luz vai ficando amarelada, passa aqui por um espaço verde e depois a luz é azul. Só que os nossos olhos veem na branca. Mas a luz original é azulada. Depois começa a ficar outra vez esverdeada, amarelada, e ao fim do dia temos aqueles tons vermelhos e bonitos laranjas do pôr do sol. Esta influência atua no nosso cérebro. E atua de uma forma impressionante. Imaginem que uma luz incandescente, aos nossos olhos é sempre luz vermelha, do nascer ou do pôr do sol. Quando inventámos as luzes, estas de baixo consumo, passámos a ter tonalidades para o nosso olho, esverdeados, a fugir às vezes para o amarelo e para o vermelho, mas muito pouco. O que quer dizer que nos nossos locais de trabalho, com luzes fluorescentes, nós estamos sempre sob a influência do nascer ou do pôr do sol. Pior do que isso são as lâmpadas LED. Os nossos olhos, para os nossos olhos, as lâmpadas LED são azuis. Vêem-nas como brancas. Já repararam nos faróis dos carros, destes carros que têm lâmpadas Xenon ou lâmpadas LED? Em determinados ângulos parecem azuis. São realmente azuis, mas o nosso olho vê como branca. Os ecrãs das televisões, os ecrãs dos smartphones, as tonalidades são todas em azul. O que quer dizer que quando nós olhamos para isso, nós estamos a influenciar os nossos olhos com que cor? A de meio-dia. Imagine às 11 da noite, à meia-noite, com um computador à frente, com uma televisão ligada, estamos a receber que luz? Do meio-dia. Depois queremos chegar à cama e desligar. Acelera o relógio 6 horas, porque está na hora de ir dormir. Não é assim que funciona o nosso corpo. Nós temos fotorreceptores no nosso olho. Quando a informação luminosa entra pelo nosso olho, quando a luz solar de manhã entra pelas frestas das nossas janelas, nós somos influenciados. E são ativados marca-passos internos no tal núcleo vermelho que ainda há bocadinho vos mostrei. O que é que daí resulta? Porque nós já conhecemos 100 marca-passos no nosso corpo. Vão começar a entrar vários osciladores em funcionamento. E esses osciladores controlam, por sua vez, as atividades de uma coisa que se chama o ritmo circadiano.
O ritmo circadiano são ritmos que acontecem no nosso corpo mais ou menos de 24 em 24 horas. Tem aqui um exemplo dos 100 que já se conhecem. A atividade motora, o comportamento alimentar, a temperatura do nosso corpo vai variando ao longo do dia, a libertação desta hormona do stress, a libertação da hormona do sono, o sistema imunitário, todos estes sistemas começam a trabalhar quando abrimos os nossos olhos e recebemos os primeiros raios solares. E há mais. Vejam um exemplo. E só a amarelo está representado as pessoas deprimidas, no outro as pessoas que têm, aparentemente, uma situação de vida normal. Reparem aqui a libertação de melatonina. Os deprimidos, melatonina praticamente não funciona. Porque se refugiam muito, apanham pouca luz muitas vezes. Nós olhamos e vão à internet e encontram estes quadros, é muito fácil de perceber e de encontrar. A melatonina começa a ser libertada 2 horas depois do pôr do sol. Se for às 6 é às 8, se for às 8 é às 10, se for às 10 é à meia-noite, que se começa a libertar a melatonina. E vai deixar-se libertar por volta das 7h30 da manhã. Depois disso não há mais melatonina. O que significa que as pessoas que ficam na cama estão a dormir sem poder reparador nenhum. Nenhum. Não há melatonina. E a melatonina é que faz a reparação. Estes quadros nós conseguimos saber quais são as melhores horas para trabalhar, quais são as melhores horas para correr, quais são as melhores horas para estudar, até as melhores horas do parto, vejam que é às 11 da noite, que se começa a libertar a ocitocina. Nós sabemos que realmente o sono nos ajuda e nós não estamos a dormir o suficiente. O sono tem perdido tempo de duração. Em 1800 as pessoas dormiam cerca de 9 horas e meia. 1900 passou para 8 horas. Em 1980 rondava às 7 horas e meia. Em 1990 rondava às 7 horas. Em 2000 está a rondar as 6 horas de sono diários. E um estudo feito por esta equipe de 7.000 homens e mulheres, um estudo que envolveu 7.000 homens e mulheres, verificaram que menos de 6 e mais de 8 horas, o risco de morte é mais elevado. O sono não é, infelizmente, hoje em dia uma prioridade. Temos muitas coisas para fazer e depois vamos nos deitar e dormir à pressa para ver se recuperamos para o dia seguinte. E habituamos o nosso corpo a isso. 30% a 50% da população está carente de um sono reparador. 30% a 50%. 30% dos acidentes fatais acontecem à noite. E estar acordado mais de 20 horas faz pouca diferença para o cérebro em relação a alguém com um nível de álcool no sangue de 0,5 gramas. Quanto sono é suficiente? A resposta sempre é depende, como sabem. Os Estados Unidos, por exemplo, por causa da falta de sono, 100.000 acidentes, 71.000 feridos, 1.550. Ao regular as horas do sono, não se deve proceder com descuido. Os estudantes não devem adquirir o hábito de permanecer em pé até à meia-noite e tomar as horas de dia para o sono. Se se acostumaram a fazer isso em casa, devem corrigir o hábito, deitando-se à hora de vida. Assim levantar-se-ão pela manhã descansados para os deveres do dia. Agora vejam isto. Em nossas escolas, as luzes devem ser apagadas à 00:30. É isso que lá está escrito? Não. Às 21h30. Nas nossas escolas, aquelas que têm alunos internos. As pessoas que têm problemas de sono reduzem 32% a eficácia no trabalho uma noite mal dormida. Esquisitices ou irritabilidade. Acidentes no local de trabalho. Eu gosto tanto desta expressão. Tu vais a dormir, meu. É o que ele está a dizer. Não estás a ver o que estás a fazer. Doce é o sono do trabalhador. E a pergunta é, quantas horas nós devemos dormir? Eu não esqueci aquela pergunta. Depende. Há pessoas que dormem 6 a 8 horas. São chamados os pequenos dormidores. Há outros que precisam dormir 8 a 10 horas.
são os médios dormidores. E há outros que precisam dormir de 10 a 12 horas, que são os grandes dormidores. Mais de 12 horas é um preguiçoso, por favor. Agora, cada um tem que encontrar as horas que precisa para dormir. Mas passar mais de metade de um dia a dormir não pode ser. Mas cada um tem um ritmo próprio e tem que encontrar esse ritmo. Vejam que, vindo repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham, foi algo que Jesus teve como cuidado em relação aos seus discípulos. E esta questão da atenção médica para as pessoas que dormem mal é algo em que nós temos que pensar. Mas, particularmente, voltar atrás um pouco e dizer: será que eu tenho em conta a hora a que me vou deitar? Sabendo que a melatonina, que é a hormona do sono, se liberta 2 horas depois do pôr do sol. A que horas é que eu me estou a deitar? Até que horas é que eu vejo televisão? Porque se eu estou a ver televisão, não há melatonina. Só 2 horas depois de desligar a televisão é que há melatonina. Se eu levo um telemóvel para a cama e estou a ver até à última da hora, eu posso procurar o que quiser. Agora, enquanto as pessoas não desenvolverem padrões regulares de sono, o que quer dizer deitar sempre à mesma hora, levantar sempre à mesma hora, não vale a pena pensar em dormirem com qualidade. Porque, ainda por cima, ao acrescentarem bebidas cafeinadas, ao ficarem enraizados até altas horas da noite, a verem os programas e as coisas que os interessam. Porque o sono não é uma prioridade. O que é prioridade é a última novidade que saiu no Facebook. Ou no Instagram, ou seja o que for. Porque depois as técnicas que pessoas utilizam para poder gozar e aproveitar os momentos de estar deitado, estão a tentar recuperar, quer dizer, pelo menos deitado estou. Ou então, nesta posição, e depois arrumar o telemóvel e dormir, esqueçam. A melatonina só se começa a libertar 2 horas depois. E a melatonina é que garante a qualidade do sono. É evidente que quando eu chego à cama e estou assim, com os meus níveis de stress elevados, ou levo para a cama as minhas preocupações, dificilmente as coisas acontecem. Quando eu tenho um relógio para ver as horas passar, também dificilmente vou dormir. Sabem que hoje em dia a afirmação de que quem não consegue dormir às 3 da manhã, 4 da manhã, é preferível levantar-se, pegar num livro, ler, até começar a tosquenejar e depois voltar a deitar. Aquela ideia de aproveitar, já agora vou passar a ferro, é para esquecer, portanto nunca mais vai dormir, não é? Agora, ler, porque com o ler muitas vezes o sono vem. Se for um bom livro, é preferível do que estar a ver as horas passar. Conhecem a técnica do 4-7-8? Encostem a língua ao céu da boca, se faz favor. Agora respirem fundo pelo nariz durante 4 segundos. Eu conto. Só quando eu disser, está bem? Depois mantêm a respiração durante 7 segundos. E depois vão soprar durante 8 segundos. Eu conto, está bem? Língua encostada ao céu da boca. Respirar fundo. 1, 2, 3, 4. Aguentam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deitem fora. 8. 1, 2, 3, 4. Não façam batota. Já acabaram todos de soprar. É 8. Soprar bem. 4. Aguentar. 5, 6, 7. Deitar fora. Como é que uma pessoa consegue adormecer com isto? É verdade, existe treino, existe prática, mas é uma forma de relaxar. Ensino-vos outra forma de relaxar. Pensem no vosso pé direito. Deixem-no sintam que ele está a relaxar. Até relaxar. Depois pensem na mão esquerda e vejam até ela conseguir relaxar. Depois no pé esquerdo. Sempre ao contrário. E depois no braço direito. E finalmente a cabeça, se ainda estiverem acordados.
há tantas técnicas, o problema é que a maior parte delas não resulta realmente, sabem? É que para uma pessoa dormir, isto é proibido. Porque devo-vos dizer que isto facilita realmente o dormir. Quebra a ansiedade, alguns medicamentos são mesmo para dormir, mas aquelas 5 fases do sono desaparecem. As pessoas dormem, mas o sono não é reparador. Para além das dependências que causa. Mas claro, há pessoas que precisam mesmo de as usar. Eu não estou aqui a dizer que não devem usar, estou a dizer que realmente o sono só é reparador quando realmente passa pelas suas fases. E ele tem que passar realmente por aquilo que é o normal. Volta à criação, sabem? Porque houve uma tarde e uma manhã. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Deus deu-nos feriados. Deus deu-nos o sono. E descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Nenhum abrigo vem ter connosco, é dito. Nós é que temos de ir até Ele. Não é verdade no que diz respeito ao sábado. O sábado viaja a uma velocidade de 1666 km por hora para vir ao nosso encontro de 7 em 7 dias. E vem, sem exceção, desde que houve a criação, para que possamos encontrar o nosso repouso em Deus. Abraham Heschel, um judeu, tem esta expressão muito feliz de que o sábado é como um palácio no tempo, em que nos pode livrar das perplexidades, em que nos pode ajudar a cessar do nosso trabalho e adorar, em que nos ajuda como um antídoto a parar das nossas aflições, os que são capazes de os fazer e aqueles que utilizam o sábado como tal. É que o sábado é, ainda por cima, um mandamento. Foi escrito pelo dedo de Deus. E, apesar das tentativas de tentar alterar, o que está escrito é muito claro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem o teu servo, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Descansou no 7º dia toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. O sábado não foi feito para os judeus, o sábado foi feito para a humanidade, porque ele foi instituído na criação. Os votos criados entre Deus e o homem no Sinai foi uma confirmação, porque muitos acreditam que quando Jesus veio à Terra, mudou tudo, que mudou a vontade de Deus, mudou o caráter de Deus, mudou até o seu plano de salvação. E essa é uma mentira atroz. Porque o próprio Jesus disse, eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus é imutável. Ele quando veio não alterou nada. E desde a criação até hoje, o sábado mantém-se como o 7º dia da semana e imutável. O seu plano é completo. As mesmas oportunidades que deu a Adão, que deu a Enoque, que deu a Noé, que deu a Daniel, que deu a Jesus. As mesmas oportunidades que deu a todos os heróis da Reforma. É a mesma oportunidade que nos dá hoje. É o mesmo dia de repouso. Ele diz agora, pois, que é que o Senhor requer de ti. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para teu bem. Não é isto que o Senhor te pede? Para teu bem? Jesus cumpriu. Shabá, sábado, significa descanso, significa parar.
Davi dizia de uma forma tão bela: descansa no Senhor e espera nele. Descansa quando? Quando adormeces. Eu tenho uma oração muito simples ao deitar, sabem? E acho que começo logo a ressonar, não é, Rolando? Eu deixei-vos este postal um dia destes. Ó Deus, cuida daquilo que eu não puder cuidar. Descansa no Senhor. Quem guardaria o sábado se ele não existisse? Se hoje, com as coisas todas que temos, nós não conseguimos arranjar tempo para nós, se não houvesse um sábado, nós nunca pararíamos. O sábado é apenas um memorial? Não. O sábado faz parte da semana da criação. Foi feito para toda a humanidade. Deus viu que o sábado era essencial para o homem, mesmo no paraíso. Ele necessitava de pôr de lado os seus próprios interesses e ocupações durante um dos 7 dias, para poder, de maneira mais ampla, contemplar as obras de Deus e meditar no seu poder e bondade. Necessitava de um sábado para, de maneira mais viva, o fazer lembrar de Deus. Meditar no seu poder, na bondade. Fantástico. Para despertar a sua gratidão, visto que tudo quanto desfrutava e possuía tinha vindo das bondosas mãos do Criador. Muito mais do que simplesmente dormir, aquilo que se pretende é que as pessoas vivam ao máximo. E contemplar o que Ele fez por nós é ao sábado que nós o podemos fazer mais do que em qualquer outro dia. Beneficiar da comunhão uns com os outros, da alegria uns dos outros e dos abraços de uns dos outros. O sábado permite-nos isso. E sabendo que o tempo é precioso, que é um presente feito especialmente para nós, eu pergunto muitas vezes, porquê que nós não deixamos o mundo à volta que nos tenta moldar à sua forma? Porquê que nós não deixamos Deus remodelar a nossa mente de forma que possamos experimentar na prática que o plano de Deus para nós é bom, vai ao encontro de todas as nossas necessidades e leva-nos a alcançar a verdadeira maturidade? Porquê que nós não deixamos que isto aconteça? Porquê que nós trocamos a volta ao nosso sono? Porquê que nós trocamos a volta ao sábado? Porquê que nós trocamos as voltas às férias? Porquê que nós trocamos as voltas ao descanso que Deus nos ofereceu para nosso bem? Aqui e agora, eu gosto de olhar para esta foto e perceber as mãos abertas de Jesus para mim. E particularmente com a certeza que um dia também, na eternidade, irei gozar o sábado com Jesus. Como podes pensar que tudo seria sempre assim, morrendo a cada dia, lutando para viver e ser feliz? Como podes pensar que a tristeza venceria, que o sol não mais brilharia e o pecado que persegue não iria suportar? Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Eu te espero quando irás.
oração esta noite. Bom Pai, obrigado porque nos trouxeste até ao teu dia de sábado. Obrigado por esta bênção que nos permite refletir mais ainda sobre Ti e perceber a Tua vontade em relação a nós. E ajuda-nos, sobretudo, a sermos capazes de tomar decisões sérias sobre realmente aquilo que nós queremos das nossas vidas, aquilo que nós queremos um dia ser, particularmente perceber que Tu nos amas, cuidas de nós e queres o melhor de cada um de nós. Acompanha-nos, por favor, te pedimos em nome de Jesus.